porque eu estou profundamente emocionada por este momento de oração, foi muito forte. Quando o Mário falava, né, eu já sentia e já podia ver muitos anjos aqui rezando conosco. Então, assim, foi um momento mesmo muito profundo de oração na presença de Deus. Então, quando a gente se coloca, né, a serviço como instrumento nas mãos de Deus, este instrumento precisa estar como um canal, né, bom, como um canal limpo, saudável. E por isso que digo que, graças a Deus, vocês rezaram por mim, né, para que neste momento a palavra de Deus possa ser anunciada. Amém? Amém. Quero me apresentar para quem não me conhece, né, mais uma vez, fiz no início, mas farei agora também para as pessoas que estão e estarão nos assistindo, né, através da live ou posteriormente, né. Então, quero me apresentar. Eu sou Rosielda, eu sou vocacionada aqui nesta comunidade católica Bethesda. Nós aqui trilhamos um caminho vocacional para uma consagração, né? E eu estou trilhando este caminho, estou fazendo aqui o discipulado nesta comunidade. E eu quero partilhar hoje com vocês, a passagem está na carta aos Romanos, no capítulo 12. Você que trouxe a Bíblia, quem não trouxe pode ver no celular, quem tiver no celular, ou quem não tiver, nenhum dos dois, pode ver aí com o irmão do lado, para que você veja o que nós vamos partilhar hoje. Amém? Quem encontrou Romanos 12, a partir do versículo 1. A minha Bíblia, a tradução Jerusalém, e tem aqui no título desta passagem, o culto espiritual, que nos diz o seguinte: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui São Paulo nos fala, nos exorta, né, de coisas muito sérias, muito importantes para a nossa vida de fé, para nós cristãos. Meus irmãos, existe uma vontade divina, existe um propósito de Deus, eu diria mais que isso, um sonho de Deus para cada um de nós. Desde quando Deus pensou, desde quando Deus nos chamou à existência, ou antes disso, como o profeta Jeremias vai nos dizer no capítulo 1, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Então, Deus sempre pensou em nós. Existe uma vontade divina para cada um de nós, um propósito de Deus em nossas vidas. Existem pessoas que têm a alegria, né, de nascer, de crescer numa família cristã, e aí, portanto, tem a possibilidade de descobrir isso mais cedo, de que existe para mim uma vontade divina, um propósito na minha vida. Então, essas pessoas que nascem, crescem numa família cristã, têm essa possibilidade. Irmão, tem cadeira aqui, se você quiser ir, pode sentar. Então, essas pessoas que têm essa alegria, né, de pertencer desde cedo a uma família cristã, tem a possibilidade de encontrar-se com essa verdade mais cedo. E aí passam a viver nessa busca. A busca pela vontade divina em sua vida. A busca para estar no centro dessa vontade. Outras pessoas, né, já descobrem isso na adolescência, na juventude, outros na velhice. Não importa. Felizes são aqueles que descobrem, entendem e passam a viver nessa busca da vontade divina para as suas vidas.
Outras pessoas, infelizmente, passam a vida inteira buscando coisas que preencham o seu coração. E como o Mário falava aqui, quando nós rezávamos, não encontram, porque só Deus preenche o coração humano. E muitas vezes buscamos em lugares errados. Então não preenchem nunca. Passam a vida inteira nessa busca, nessa luta. Se frustram, se decepcionam. Pessoas chegam na sua velhice com aquele sentimento de frustração. Muitos nem chegam porque, como sabemos, tiram suas próprias vidas porque não encontram sentido para elas. Infelizmente morrem sem encontrar a vontade de Deus, sem encontrar-se com a vontade divina. É uma triste realidade, mas é verdade. Então nós que estamos aqui, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com a vontade divina para nossas vidas, nos encontrarmos no centro dessa vontade divina em nossas vidas. Eu não sei qual é a sua idade, mas sei que Deus está dando a oportunidade de nós descobrirmos e nos encontrarmos com essa vontade. Quero fazer uma pergunta. Quem já desejou viver a vontade de Deus? Quem já tentou se alinhar à vontade de Deus? Se decepcionou, se frustrou? Quem quer fazer companhia para mim? Porque muitas vezes eu já tentei, eu já desejei viver a vontade de Deus de verdade, se alinhar a essa vontade. Já por muitas vezes me frustrei, me decepcionei. E vocês vão entender um pouquinho por quê. Nesse grupo de oração, eu ainda nem entrei na palavra, né? Nesse grupo de oração, a comunidade Bethesda, especialmente esse grupo de oração, onde vocês vêm toda terça rezar conosco, os que estão vindo pela primeira vez, é bom que ouçam isso também. A nossa missão passa por esta ajuda a cada um de vocês a encontrar-se no centro da vontade de Deus, que para nós é o coração aberto de nosso Senhor. Encontrar a vontade de Deus. Nós não estamos aqui, por exemplo, o que nós fazemos aqui não é nenhuma espécie de teatro. O que nós dizemos, pregamos aqui, não é nenhum discurso moralista, por exemplo, como alguns temas de pregações que são bem verdadeiras. É tudo verdade, porque nós temos esse desejo de levar cada um de vocês a encontrar-se com essa vontade divina, com esse propósito de Deus na vida de cada um de nós. Nos encontrarmos no centro desta vontade. E aqui São Paulo vai nos exortar a oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu gosto sempre de dizer isso que eu vou dizer agora, porque é algo que me chama muita atenção e por muito tempo mesmo eu imaginava assim de uma forma errada. Vejam, esse fato de no Antigo Testamento, no Antigo Testamento era muito comum oferecer sacrifícios, eu já falei muitas vezes isso aqui, mesmo em pregação e para os irmãos. Era muito comum oferecer sacrifícios de animais, touros, bodes, enfim, bois, oferecer sacrifícios para que com o sangue desses animais fossem expiados os pecados do povo. E por muito tempo eu imaginei assim, era muito fácil, O povo pecava, fazia tudo errado, e de repente era só sacrificar um animal, oferecerem em sacrifício o seu sangue pela remissão de seus pecados. Mas até chegar ao entendimento de que Deus, Ele permitia que isso acontecesse para que nesse processo fosse oferecido a si mesmo, um coração arrependido. Porque o sangue de animal, o sangue pelo sangue do animal não poderia expiar o pecado de ninguém. Mas Deus permitia para que nesse processo acontecesse uma oferenda de si mesmo, de seu coração, de uma alma contrita e que se reconciliasse com o seu Deus. Mas aí o próprio Deus viu
que o povo estava se desviando desse propósito. Ele permitia, porém o povo não queria. A ponto de o próprio Deus dizer assim: eu não quero mais nem ver, não quero mais saber dos seus sacrifícios, holocaustos. Eu não quero mais nem saber. Não quero, tirem da minha presença todos esses sacrifícios e oferendas. Meus irmãos, como entender isso que São Paulo nos diz aqui? Só existe uma maneira da gente entender como é que a gente pode oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É olhando para a cruz de nosso Senhor. Porque Ele é o modelo, Ele é a medida. E diante de tudo isso, acontece algo extraordinário, onde Deus já não quer mais saber de sacrifício de animais, e sangue de animais para expiar pecados. Acontece uma coisa extraordinária, que é o sacrifício de Cristo. O próprio Deus encarnado, que vem, se sacrifica, oferecendo-se a si mesmo. E Ele não deu pouco nem muito, Ele deu tudo, oferece tudo. Ofereceu a sua vida em sacrifício pela remissão dos pecados. Portanto, essa é a única maneira da gente entender isso que São Paulo nos diz aqui. Oferecer os nossos corpos é olhando para Ele, porque Cristo é o modelo e a medida. Portanto, nós muitas vezes, ou na maioria das vezes também, queremos oferecer muitas coisas para Deus. Deus até permite que nós ofereçamos sacrifícios, que nós façamos penitências, que nós ofereçamos coisas para Ele. Mas nós precisamos também entender que Ele só permite, que isso tudo é válido e importante, mas não tem valor se não houver um oferecimento de nós mesmos. Se não houver uma oferenda de si mesmo para Deus. Também os nossos sacrifícios não bastarão. Não vou dizer que não terão valor, porque tem. Os nossos sacrifícios, orações, penitências, tudo que nós fazemos e oferecemos ao Senhor na nossa vida cristã tem o seu valor, mas não basta se isso não for acompanhado de um oferecimento de nós mesmos para Deus. Oferecer o nosso coração. E mais ainda, baseado em que eu estou dizendo isso? Baseado na palavra, nas palavras de Jesus, no Santo Evangelho, e baseado na vida dos santos. Quero contar para vocês o testemunho de Santa Faustina. Quem conhece Santa Faustina? Quem conhece a história de Santa Faustina? Quero, inclusive, deixar aqui para vocês esta dica, este convite. Quem não conhece, não possui ainda o Diário de Santa Faustina, compre, estude, conheça a vida desta santa, que é uma riqueza muito grande para nós e vai nos ajudar muito na nossa vida espiritual. No Diário de Santa Faustina, ela relata, no número 1318, ela relata o seguinte, que Santa Faustina, não vou dizer aqui nas palavras dela, mas ela relata assim. Na verdade, Santa Faustina, falando um pouco dela, ela ofereceu para ela tudo, para Deus, né? A sua vida, ela foi para o convento, deixou tudo que possuía e foi ser freira, foi para o convento. E quem conhece a história de Santa Faustina sabe que Santa Faustina viveu grandes experiências com o próprio Jesus, que aparecia para ela. Ela tinha umas experiências profundas, né, místicas mesmo, com Jesus, que inclusive foi o próprio Jesus que revelou a Santa Faustina o seu desejo de que fosse instituída na igreja para todo mundo a festa da Divina Misericórdia, a que nós celebramos. Então, Santa Faustina tinha entregue tudo para Deus, para o Senhor. Mas um dia, Jesus apareceu para ela e disse para ela: Faustina, tu ainda não me deste tudo. E ela ficou frustrada. Como, Senhor? O que teria eu que ainda não tivesse te dado? Porque para ela tinha entregue tudo, já tinha renunciado tudo, feito muitos sacrifícios, deixado tudo para servir o Senhor. Mas ele disse para ela: ainda não me deste tudo. E ela perguntou a ele o que seria. E ele respondeu, porque quando nós perguntamos, Deus responde. Ele disse: tu ainda não me deste a tua vontade, as tuas misérias. Vejam,
tanto sacrifício, tanta penitência, tanta renúncia. Mas o Senhor disse para ela: tu ainda não me deste a tua vontade, tu ainda não me deste as tuas misérias. Meus irmãos, vocês entendem isso? Que a maior oração, o maior sacrifício é a entrega da minha vontade para Deus. Eu tenho que entregar a minha vontade para que eu possa viver a vontade dele. Eu não disse no início desta pregação, porque realmente esqueci, peço perdão. Mas nós estamos falando deste tema, a vontade de Deus. Então, o maior sacrifício, a maior oração que eu posso fazer é a entrega da minha vontade para Deus. Quero dar exemplos para vocês. Como o Senhor falou para a Santa Faustina. Quem tem o hábito, por exemplo, de fazer o sacrifício de levantar de madrugada para rezar, ou cedo da manhã para rezar, faz aquele sacrifício oferecendo ao Senhor o seu sono. Eu, por exemplo, posso dizer para vocês que é um dos maiores sacrifícios que eu faço, levantar às 5 da manhã para rezar. Deus sabe disso e tem o meu marido como testemunha. Não é fácil, gente, para mim, levantar às 5 horas da manhã. Então, quando eu faço esse sacrifício de levantar, ou qualquer um de nós que fazemos, nós estamos oferecendo para Deus o quê? Nosso sono, nossa vontade de dormir, que para mim não tem nada melhor do que dormir, nem comer. Para mim a melhor coisa do mundo é dormir. Mas quando eu faço isso, eu estou oferecendo para Deus o meu sono. Um outro exemplo, quando durante o meu dia eu tiro um momento para rezar, para meditar a palavra, para ler um livro, para de qualquer forma estar alimentando a minha vida espiritual, eu estou dando para Deus o meu tempo. Estou oferecendo para Ele o meu tempo. Quem, por exemplo, tem o hábito de fazer jejum? Nós aqui na comunidade somos convidados na quarta fazer alguma penitência e na sexta fazer jejum. Quando nós oferecemos para Deus o nosso jejum, o sacrifício de ficar sem comer, estamos ali oferecendo para Deus esse desejo de comer, abrindo mão, renunciando aquele momento, aquele prazer, né, de nos alimentar, saciar a nossa fome naquele momento. Quem tem, por exemplo, quem faz votos de pobreza, vou dar mais um exemplo, aqui nós temos ali naqueles quadrinhos, quem vê aqui na comunidade nós fazemos esses, não são votos, né, aqui são os conselhos evangélicos, e que nós fazemos esses compromissos aqui na comunidade, quando nós fazemos todo anualmente, inovamos os nossos compromissos. Por exemplo, um voto de pobreza. Eu estou oferecendo para Deus a minha vaidade, oferecendo para Deus muitas vezes os bens materiais, oferecendo para Deus qual seria um outro exemplo, né, de pobreza, porque pobreza, gente, é muito ampla, né? Não é só no sentido material, é no sentido mesmo também espiritual. Porque tem muita gente que não tem riquezas, bens, mas é rico de muitas coisas, né, ruins. Então, quando se faz esse voto, eu estou oferecendo para Deus ali a minha vaidade, muitas vezes, né, meu desejo de possuir, de ter. Mas ouçam o que eu vou dizer. Quando eu ofereço para Deus a minha vontade, eu estou oferecendo tudo. Quando eu ofereço para Ele a minha vontade, o oferecimento de mim mesmo, eu estou oferecendo tudo para Deus. E esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. Porque o próprio Jesus disse, quando veio ao mundo, isso está escrito para nós em Hebreus, quando Jesus disse o seguinte: tu não quiseste nem vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo, que é o próprio corpo que foi oferecido em sacrifício por cada um de nós. Jesus diz ainda: não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios. Por isso eu disse: eis que eu venho com prazer fazer a tua vontade. Vejam, o próprio Jesus dizendo que o Senhor não se agradava mais dos holocaustos nem sacrifícios, mas se agrada daquele que faz a sua vontade. E é impossível fazer a vontade de Deus sem oferecer para Ele a minha vontade.
Se eu não ofereço a minha vontade, a vontade dele jamais vai prevalecer sobre a minha vida, sobre mim. Jamais conhecerei a vontade de Deus sem o oferecimento de mim mesma e da minha vontade. Isso eu confesso para vocês, que é o mais difícil. Não é tão difícil oferecer sacrifícios, penitências para Deus. Não é difícil. Basta só um pouquinho de força de vontade. Você consegue acordar de madrugada para rezar, organizar a tua vida bonitinho ali, ter um momento de oração, ir para a missa todos os domingos, vir ao grupo de oração toda terça-feira. É ou não é tão fácil? Para alguns pode ser assim, algum sacrifício, alguma renúncia, mas não é tão difícil, gente. Mas oferecer a minha vontade para Deus. Oferecer a mim mesmo, sacrifício desse oferecimento de mim mesmo não é tão fácil, mas é o sacrifício que agrada ao nosso Deus. E foi o sacrifício que nosso Senhor veio nos ensinar, para que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. São Paulo também continua dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. É impossível viver a vontade de Deus. É impossível sem romper com as ideologias do mundo, sem romper com tudo aquilo que o mundo hoje tem proposto para nós, sem a renovação, a transformação do nosso espírito e da nossa mente. E como é que a nossa mente vai poder ser livre de todas essas ideologias e coisas que o mundo nos oferece? A nossa Santa Mãe Igreja e a Santa Palavra de Deus nos forma diariamente. Só vive no ego mesmo quem não quer, não tem a humildade de se deixar formar. Porque a nossa igreja, Santa Mãe Igreja, nos forma. A Santa Palavra de Deus. Nós temos os mandamentos, nós temos todos os preceitos, nós temos a doutrina, o catecismo da nossa igreja. Nós precisamos deixar a nossa mente, como São Paulo nos diz, ser formada na vontade de Deus, para que nós possamos discernir qual é a vontade de Deus para nós. É preciso encontrar-se, deixar-se ser formado a nossa mente e o nosso coração. E não é difícil para nós identificarmos quando nós estamos fora da vontade de Deus. Basta a gente olhar para a nossa vivência. Porque a revelação da vontade divina, a vontade de Deus, ela é revelada para nós pelo próprio Deus. E essa revelação jamais vai contradizer a palavra de Deus. Jamais vai contradizer o Evangelho de Cristo. Jamais vai contradizer a sua igreja, o magistério da igreja, a santa doutrina católica, para nós que somos. Então basta olhar para a nossa vivência. Aquilo que fere qualquer uma dessas coisas, a gente já pode ter uma certeza de que nós estamos fora da vontade de Deus. Não é vontade de Deus que vivamos assim. Então minha vida precisa condizer com aquilo que a minha igreja, que a Santa Palavra de Deus me ensina. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Estamos já caminhando para o final, tá bom, gente? Então nós precisamos deixar a nossa mente ser formada. A nossa mente é formada justamente pela elevação do nosso coração a Deus. A comunhão diária com Deus é que vai nos formando. Nós vamos nos deixando formar por isso. Porque com essa intimidade com Deus, nós recebemos uma graça e um dom muito importante, necessário na vida de todo cristão. É um dom chamado discernimento. O dom do discernimento não nos pode faltar. Porque é pelo dom do discernimento que eu sempre terei a preocupação de saber as coisas que acontecem na minha vida. De perguntar: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é para a tua glória? Senhor, é para a minha salvação? Esses 3 pontos são essenciais para a gente saber e discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Existem 3 desejos. Existe o meu desejo. Existe o desejo do demônio. Existe o desejo de Deus para a minha vida. O meu desejo, tudo que me
coloca fora da comunhão com Deus, em situação de pecado, grave ou mortal? Não sei se vocês têm conhecimento que existem esses graus de pecado. Então, tudo que me coloca fora da comunhão com Deus, tudo que me distancia de Deus e da sua igreja, podem ser os amigos, o namorado, o emprego, não sei. Mas se eu estou desejando ir ou fazer aquilo é um desejo meu, não de Deus. O desejo do demônio, tudo que me leva e me afasta dessa união com Deus. Tudo que me leva... Perdão, gente, eu troquei as bolas, tá bom? O meu desejo, por exemplo, eu citei aqui o desejo do demônio, certo? Só corrigindo. Tudo que me leva para fora da comunhão com Deus, tá bom? E o meu desejo, geralmente o meu desejo é para a minha própria glória. Geralmente é um desejo meu, porque nós somos muitas vezes egoístas, egocêntricos. Então, eu estou no centro. Aquilo é para a minha glória, para o meu crescimento. Aquilo é um desejo meu. E o desejo de Deus, tudo que me leva a uma união com Ele, pode ter certeza que é o seu desejo. Só que também é muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado e precisa clamar todos os dias pedindo esse dom do discernimento. Porque nem tudo que é bom, nem tudo que parece ser bom é a vontade de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso, para que a gente não se distancie do centro da vontade de Deus e busque sempre estar no centro desta vontade. Eu quero ainda encerrar para vocês contando um testemunho da minha vida. E quero já de antemão dizer que vocês são privilegiados, porque é a primeira vez que eu vou contar esse testemunho. Eu já contei, já sabem, meus irmãos, né, alguns amigos, a família são próximos, né, os amigos próximos, mas assim como eu vou partilhar com vocês hoje, eu nunca fiz. Mas diante dessa palavra que Deus falou tão profundamente comigo, né, eu trouxe esse testemunho para partilhar com vocês. Não vou me delongar, tá bom, fundador? Já está olhando para a identidade, tá bom? Olha só, eu cresci na igreja, assim, caminhando para a igreja aos domingos, né? Minha mãe me ensinou desde pequena, fiz primeira comunhão, a minha crisma eu já fiz, né? Depois que eu comecei a trilhar o caminho de grupo de oração, como vocês estão aqui, depois dos meus 16 anos, 17 eu acho. Então, quando chegou nos meus 16 anos, eu continuava sendo uma pessoa de missa aos domingos, ia para a igreja aos domingos. E nos meus 16 anos eu iniciei um relacionamento que durou mais de 4 anos. E nesse relacionamento, nesse meio termo, eu também conheci a renovação carismática católica, comecei a frequentar um grupo de oração, como vocês estão vendo aqui. E eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus. Comecei a ter uma vida de oração diária. Comecei a ler a palavra. Comecei a descobrir que existia para a minha vida uma vontade divina, um propósito de Deus. E nesse tempo, nesse relacionamento, aconteceu um noivado. Eu já fui noiva. E nesse noivado... Não, ainda não. A história dele vai ser uma outra oportunidade, sabe? Estou curiosa. Pode me procurar no seu PV, que eu quero. Então, eu fui noiva desse relacionamento que durou mais de 4 anos. E como eu já estava nessa busca de Deus, pela vontade de Deus na minha vida, né? Um certo dia, para resumir, eu comecei a perceber que não era a vontade de Deus aquele casamento, mas foi transcorrendo, né, normalmente. Aconteceu o noivado, com pedido de casamento, com jantar e tudo mais. Mas eu fui sentindo que não era a vontade de Deus. E já chegando ali, depois dos 4 anos, já noiva, já tudo pronto, tudo preparado para o casamento. Não é brincadeira, gente. Já estava literalmente tudo pronto. Já tinha casa mobiliada, já tinha a festa pronta, as lembranças, os convites,
O casamento já estava marcado. Tudo pronto. Até o vestido de noiva já tinha. As famílias muito felizes, né, comemorando, preparando. E um belo dia eu fui, já frequentando o grupo de oração, já nessa vida, nessa busca, nessa luta intensa por Deus. Eu fui para uma vigília. Você sabe o que é uma vigília? Passa a noite inteira, um seco de Jericó, passa a noite inteira em adoração ao Santíssimo Sacramento. E naquela vigília o Senhor falou comigo muito profundamente. E não teve mais dúvidas, né? Eu já pressentia, já desconfiava, mas naquele dia não tinha como duvidar, porque Deus foi muito claro comigo. E disse para mim, porque eu queria muitas coisas. Eu queria isso, eu queria aquilo. E naquele dia o Senhor disse para mim, escolhe a mim. Se tu escolheres a mim, tu não terás nem isso nem aquilo, mas tu terás tudo que eu sonhei para a tua vida. E eu senti, ali descobri que não era a vontade de Deus aquele casamento. Agora vocês imaginem eu ter que chegar para minha família, para a família do noivo. Meu Deus, está gravando. Eu lembrei. Chegar para minha família e dizer que não ia mais haver casamento. Imaginem, né? A minha mãe disse para mim que tinham feito na igreja uma lavagem cerebral na minha cabeça. E realmente foi, né? Por quê? Transformar, como é que São Paulo diz aqui? Transformar-nos renovando a nossa mente. E realmente foi, ela tinha razão. Mas foi muito difícil. Quem quiser depois saber mais sobre a história, me procura no PV que eu conto, tá bom? Para resumir, eu fui para casa dessa vigília e eu disse, Senhor, de hoje não passa. Tive a coragem de romper. Rompi não só com o noivo, mas com a família, porque ficaram todos contra mim, sem entender, lógico, não dá para entender. Não dá para dizer, Deus falou comigo, disse que não era sua vontade que eu casasse, depois de tudo que estava acontecendo. Então, mas porque o Senhor disse para mim, escolhe a mim. Foi uma escolha muito difícil para mim. Muito difícil assim, pelas circunstâncias. Mas dentro do meu coração tinha certeza de que era a vontade de Deus naquele momento. E eu não preciso dizer, né, tudo que Deus fez em minha vida de lá para cá. Porque a palavra nos diz sobre a obediência, só para encerrar, realmente, é Deus. Deixa eu só encontrar. A palavra de Deus em Isaías diz o seguinte: se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. Meus irmãos, a obediência gera muitos frutos bons. Para mim, para você, para a nossa família, todos que vivem ao nosso redor. É trilhar a estrada da obediência, para que a gente nunca se desvie da vontade de Deus. Amém?